Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo. Ele que é engenheiro, astrólogo oficial da Pax, está com a gente desde o início da Pax, há 42 anos. Ele é criador do método Astrologia Transformacional. Está disponível para fazer o seu mapa astral individual, conversa com a Super Liza e agende o seu mapa. E hoje ele vai falar da lua cheia do dia 23 de maio, que é quinta-feira que vem, o Festival de Azala. Oi Veneza, oi Vilma, oi Ana Lu, Valma, todos vocês que estão aí. Gratidão pela sintonia sempre. E vamos conversar agradável aqui de outono. Mas me deu frio, precisei colocar um casaco, nem eu acreditei. Mas vamos lá, né? Cadê o Albano? Albano, tudo bem? E aí, Carmen, tudo bem? Tudo jóia. E Tá me você? enxergando? Agora sim, você tá me vendo? Tô te Ah, vendo sim. então, ó, Perfeita. legal, Ó, legal. E que bom, aí? que bom. Estamos aqui, né? Estamos recuperando. Um Tá dia por vez. no dia por vez, estou aí 99%, 99,9% Ah, legal, ótimo. legal. Então, Só tem agora só uns detalhezinhos aqui de pele, mas está tudo em ótimo. ah, Já foi embora. ah, Que mosquitinho relaxa, safado. relaxa. É. Pessoal de Porto Alegre aí, acho que é Teca. Teca, querida, beijo para você em Porto Alegre, que Deus abençoe todos vocês aí. Estou rezando bastante, muito. É, Quero que é, transmute tudo isso o mais rápido possível, né? sem dúvida. Não só no Rio Grande do Sul, no Maranhão, mas em todo o nosso planeta Terra, né? Que fase, né, Pois Albano? é, né, Fala sobre. Carmen? Pois é, nós estávamos desde Que coisa. janeiro. Eu tenho uma notícia que eu acho que é assim, muito positiva, apesar de Ótimo, tudo que a gente está passando, legal. muito positiva, porque vamos combinar, os aspectos em janeiro, quando nós conversamos que iriam estar acontecendo no nível planetário, ia ser muito pesado, Sim. ia ser muito, realmente, muito tenso. Nós ficamos bastante alarmados, sobretudo a comunidade astrológica do hemisfério norte. E o que está acontecendo? Lógico, evidentemente que é absurdo, né, de dificuldades, mas a gente tem que olhar pelo lado positivo de que poderia ter sido, e a expectativa era que poderia ser algo muito pior. Sim. Então, apesar de todas as situações lamentáveis que a gente está enfrentando, temos que agradecer que ela foi minimizada, Sim. porque a abrangência, né, dos aspectos astrológicos, eclipses, sobre eclipses, entrada de Plutão em Aquário definitivamente, aspectos que nos trazem aí, é até importante esse tipo de análise, pessoal, que as tendências astrológicas, por mais difíceis que elas são oportunidades, primeiro, de nós vivermos e exercitarmos o nosso livre-arbítrio. E que Sim. fabuloso! E eu tinha comentado o mapa do Brasil, de que, não pela eclipse, mas pelo mapa do Brasil, e por isso que aconteceu essa situação, né, no nosso sul do Brasil, mas pelo mapa do nosso país, nem tanto pelas eclipses que aconteceram, que foi a oportunidade do povo brasileiro estar unido. Sim. Eu comentei várias vezes que nós iríamos ter aspectos que iam provar para o próprio brasileiro de que quando ele tivesse a observação e a constatação de que a força das pessoas fazem toda a diferença e que nós íamos viver situações em que nós teríamos essa possibilidade de colocar nossa força em conjunto, unidos, e iria mostrar para nós mesmos, né, a força que há no coletivo, sobretudo do brasileiro de ascendente aquário. E está acontecendo. Eu fico muito emocionado de ver a quantidade, né, de É contribuição lindo. que está sendo feito efetivamente, porque nós temos várias camadas, né? O pessoal que faz parte da PAC sabe muito bem, existe a camada energética, existe a camada... Aliás, eu gosto muito daquela expressão que você colocou quando você teve o primeiro contato com o Pena Branca, né? E que você falou, não, o que você está fazendo aqui? Eu estou acostumado com outro médico. Falou, não, tem alguém que vem aqui para fazer a faxina. Claro. Então, de uma forma muito simplista, o que você colocou é exatamente, né, o que nós estamos vivendo a nível de oportunidades, de uso de livre-arbítrio, orar, rezar, mandar energia e fazer fisicamente também
doações e inclusive pessoas que tiveram, olha que coisa, né? Tiveram a oportunidade de ter um jet ski para se divertir e estão tendo a oportunidade de tomar uma ação pelo livre-arbítrio, de falar o seguinte: eu vou pegar isso aqui, estou me deslocando, vou até a região e vou fazer alguma coisa. E está fazendo a diferença com É jet ski. verdade, né? Pois é. Inclusive os rapazes que iam competir agora na Olimpíada em Paris, que desistiram de ir para continuar do remo, que estão lá retirando ainda pessoas, animais, etc. Sabe, é um chamado de alma, né, Urbano? Realmente isso é lindo. E isso é Brasil. Isso é Não Brasil. acredito que nessa força, nesse potencial e com tanta gente, inclusive indo para lá ajudar, etc., que tivesse acontecendo em outros países, honestamente, com esse volume de ajuda e de predisposição, né? Exato. O Brasil é maravilhoso. Graças a Exatamente. Deus vivemos aqui. É. E isso está mostrando para que servem os aspectos astrológicos no nosso mapa astrológico, individualmente e também coletivamente. Nada mais do que a oportunidade de vivenciarmos o nosso livre-arbítrio. Porque as Sim, inclinações ocorrem. Então, imagina que você é o capitão do seu barco e você tem uma tempestade. Quem vai fazer esse... A inclinação energética é a tempestade. Você sim. está sobre uma energia. Como você pilota esse barco, como você toca essa situação, como você enfrenta a inclinação, é o uso da energia do livre-arbítrio sobre aquela inclinação astrológica. Isso faz toda a diferença. E hoje nós podemos ter pessoas aí que estão uma questão mais afetiva, problema de saúde ou problemas de relacionamento. A grande diferença, pessoal, não é os aspectos astrológicos que você está sobre a inclinação, mas como você enfrenta, que escolha você faz para o uso do seu livre-arbítrio sobre essa inclinação astrológica, né? Sim, com certeza. Eu sempre brinquei aqui, né, Carmen, sobre a situação, se está chovendo, então você se prepara, usa galocha, usa guarda-chuva, que era um jeito bem simplista, mas agora a gente está numa situação que mostra exatamente a oportunidade de se preparar, trabalhar. E o que vai acontecer? Astrologicamente falando, o Brasil tinha várias alternativas, como as pessoas individualmente, né, sobre essa mesma inclinação astrológica, pelo livre-arbítrio, de uma direção, né? A, B, C, D. E quando toma-se uma ação coletiva e sobre um caminho, lá na frente vai ter uma consequência desses atos, que é ação e reação, princípio hermético, um dos princípios herméticos da astrologia, o que vai levar uma elevação de vibração da coletividade num nível muito bom, muito elevado, de trazer um resgate que a grande população brasileira estava precisando. E ela acontece dos caminhos mais inusitados, difíceis, ou, como diz o ditado popular, Deus escreve corretamente sobre linhas tortas, né? O famoso ditado popular, que no fim tem uma sabedoria muito grande. Isso nos traz um ponto de virada agora, na lua cheia, no dia 23. Desculpa, nós estamos aqui, deixa eu pegar o Não, mapa no aqui dia vinte e direitinho. três, quinta-feira. Dia 23, É, quinta-feira, às 10 horas e 52 minutos, a horário de Brasília. É uma lua cheia sobre o eixo, o eixo Libra, desculpa, Libra não, eu estou ainda, Gêmeos e Sagitário. Nós estamos sobre um efeito de um eixo de comunicação, de conhecimento, de sabedoria, onde de um lado nós temos o Sol entrando no signo de Gêmeos, vai estar a 2 graus e 55 minutos, 3 graus. Então, quem tem 3 graus nos signos de Gêmeos, Sagitário, Peixes ou Virgem, vão trazer dentro do seu mapa essa força muito mais próxima, muito mais latente. 3 graus do signo de Gêmeos está o Sol. Opostamente ao signo de Gêmeos, nós temos a Lua em Sagitário, exatamente no mesmo grau, que dá a Lua cheia. Todos já sabem que a Lua cheia é uma energia de manifestação, uma energia de atuação e de reverberar toda a força da Lua nova que ocorreu, que foi em Touro. Então nós temos aqui um despertar de iluminação, de conhecimento, de crenças reestabelecidas. E olha que bonito, eu vou mostrar agora, porque intuitivamente, quem não astrologia
ou sabe a astrologia, vai ver agora o desenho da mandala, Que em lindo. que, em que nós temos a lua cheia. Então, às vezes a pessoa não precisa nem ser astróloga, só de olhar para a mandala, Gente, já olha e já vê que é uma configuração geométrica, vou aumentar o máximo que eu puder aqui, muito legal. em que nós temos, eu estou deixando bem a mandala mesmo de frente, né? Os planetas estão aqui, né? Nós temos aqui o Sol, a Vênus, Urano, o Júpiter, e eu fiz a confusão no dia 25, porque dia 25 a gente já vai ter o Júpiter saindo, que está a 29 graus, últimos graus de touro, para a entrada de Gêmeos, e vai ficar durante 12 meses no signo de Gêmeos. Então nós temos no dia 23 a lua cheia, e no dia 25 a entrada do Júpiter no signo de Gêmeos, da qual está acontecendo essa lua cheia. Legal. Então, o que acontece por conta dessa entrada de Júpiter em Gêmeos, que vai ficar por 12 meses, vai trazer a oportunidade de expansão sobre todas essas qualidades que essa lua cheia está trazendo. E quais são elas? Veja aqui, Carmen, o famoso Plutão, deixa eu ver se eu viro mais um pouquinho aqui, o famoso Plutão, em que, aqui, deixa eu pegar o desenho aqui, ó, Plutão, que é um dos pontos desse vértice, dessa geometria sagrada maravilhosa que se formou. Sim, Tá? lindo. O outro ponto é Saturno, que está em Peixes. Olha. O outro ponto maravilhoso é justamente o Sol e o Júpiter, que está saindo de Touro indo para Gêmeos, que estão conectados aqui. Inclusive tem a Vênus, tem o Sol, tem o Júpiter e tem o Urano. Tá? Mas próximos ainda é o Sol e o Júpiter e a Vênus, formando esse ponto aqui fantástico. E por fim, o outro ponto é esse aqui. E fechamos com a Lua em Sagitário, nesse ponto aqui. Então, olha que coisa linda, ainda esse ponto que é o ascendente dessa alunação, tá? Então, não vou entrar tanto astrologuês assim, mas é só para mostrar para vocês quem são os coadjuvantes dessa brincadeira astrológica que está fazendo uma inversão energética lindíssima. Sabe aquela coisa, Carmen, quando eu bato o olho nesse mapa, eu lembro assim, depois de uma tempestade, vem a bonança? Que bom. Pois é, essa para mim, uma mandala que mostra um pouco dessa vibração. Depois da tempestade vem a bonança. E aonde nós temos aqui Plutão, é um planeta que está diretamente ligado a esta grande conjunção, a planetária e essa lua cheia, aonde Plutão traz a força da renovação. Primeiro ele traz a destruição, como a gente sempre falou, Plutão é o Shiva. Plutão é o deus Shiva, Plutão é a energia da transmutação, Plutão é a energia em que ele primeiro destrói para depois ele reconstruir. O que ele destrói? Destrói aquilo que não serve mais. Puxa, Albano, mas será que não teve nada que estava bom, que ele destruiu? Gente, nós não somos deuses, nós não temos uma visão ampla e nós não podemos aqui julgar o que o Plutão tinha para tirar ou trazer. Mas o fato é aquilo que nós colocamos, como nós reagimos a essas situações e como que nós depuramos toda essa vibração. Eu tenho absoluta certeza, como a gente falou aqui, né, Carmen, sobre o cara pegar o jet ski e ir para um outro lugar, o quanto que está mudando a vida dessa pessoa, mas tantas outras que estão se inspirando nela. Lógico. Se inspirando nela. Lógico. Sabe, pessoal, quando uma pessoa tem um jet ski, pelo menos eu imagino isso, ela é uma pessoa que tem poucos recursos. Ela tem um bom recurso porque ela tem um instrumento de diversão ou que vai trabalhar com isso, mas que tem uma condição e sai daquilo e vai fazer algo, né, onde juntam todas as pessoas do mesmo nível. Não tem nível social, não tem nível cultural, não tem, é tudo igual. Todos estão literalmente no mesmo barco. Isso é um exercício de aprendizado, de observação, de constatação, mesmo que forças ocultas tentaram destruir isso, estão tentando ainda camuflar uma série de informação que tem a ver com essa eclipse, desculpa, com essa lua nova, a gente fala tanto de eclipse aqui que tem eclipse, com essa lua cheia, também não é lua nova não, lua cheia, aonde os dois signos envolvidos, que é
Sagitário e Gêmeos, que são do setor da comunicação, do intelecto, não só da comunicação entre os humanos, mídia, TV, etc., mas também da comunicação nossa com um plano superior, nossa comunicação em todos os sentidos. Essa comunicação, ela está se fortalecendo, ela está sendo mais transparente, porque nós temos o Plutão de um lado, né, como a gente falou, esse Júpiter que está entrando por 12 meses numa nova configuração, ele ficou 12 meses em Touro, no signo de terra, um signo de materialidade, e agora vai para um signo do ar, da comunicação geminiana, que vai expandir nossas crenças, nossas ideias e vai ampliar nossas visões de comunicação e de visão das coisas. Então, o papel fundamental de todo o setor de comunicação, começando na paróquia da sua esquina, da sua comunidade, até o top de, Claro. de uma empresa ou qualquer que seja o nível, estão sobre este efeito astrológico de comunicação. Então, todos nós temos uma força absurda de poder nos concentrarmos e irmos para uma outra dimensão da qual nós desejamos, fortalecidos pela camada do nosso corpo mental. Então, nós temos vários corpos, nós sabemos que nós temos vários corpos. Agora, o corpo em jogo é o corpo mental, dourado, energia da segunda-feira, Kutumi. Embora a lua cheia seja quinta-feira, que é um raio verde, mas a energia que está predominando é uma energia de Kutumi, de energia dourada, de iluminação, de conhecimento. E nós temos também a comemoração do Festival de Azala, que é a terceira lua mais importante do ano. Nós temos a primeira de Áries, que é a energia do início do ano novo astrológico. Nós temos a segunda lua cheia importante, que é a energia do touro escorpião, que é a energia da transformação, da materialidade, de trazermos para o mundo 3D tudo aquilo que temos de perfeição do mundo 5D, 8, 12, sei lá quantas dimensões a gente tiver. E agora nós temos a energia do lado da comunicação, das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Então, o livrinho que eu não canso de ler, que a Pax tem, eu sugiro para Chuchu, que para Chuchu é fogo, hein? É da época do meu pai. Da minha também. Ah, Está invertido, tá? Mas a Alquimia e Mudanças, né, Saint-Germain, canalizado por Carmen Balisteiro. Quem quiser, pede para a Liza. não. É um livrinho super gostoso de se ler, em que você tem a oportunidade de reviver essas energias do raio dourado. E se não quiser este, tem um mais completo, que é este aqui, que é o best-seller da Pax, né? Onde tem aqui também essas mesmas mensagens, aonde... Por que eu estou colocando isso, pessoal? Porque agora é hora de realmente colocar a mente para funcionar. E É. colocar a mente para funcionar tem várias formas. Tem uma forma lógica, que é essa energia de Gêmeos, forma lógica, e temos a energia inspirativa, amplificada, filosófica de Sagitário. E essa lua cheia traz essa oportunidade. Então, quando você lê um pequeno texto, você tem a chance de estar olhando pelo lado lógico, como engenheiro, como eu sou, como muitas outras pessoas são lógicas, mas também sobre o aspecto mais filosófico e que amplia, que tem tanta essa energia do Mestre Kutumi e toda a energia dourada. Então, nós temos aí uma disposição energética que nos favorece muito a trazer uma nova oportunidade, até porque Plutão, como a gente está vendo lá, é um dos pontos de conexão dessa grande figura geométrica, que eu vou até colocar de volta aqui para o pessoal que está chegando e não viu, a figura geométrica que está se formando dessa lua cheia, de um eixo de comunicação, que é de um lado Gêmeos, do outro lado Sagitário, né? Aqui de novo os planetas envolvidos, Sol, Vênus, Júpiter, e do outro lado aqui a Lua em Sagitário. Isso cria um influxo energético com esse Plutão aqui, trazendo boas vibrações, porque quem não sabe astrologia não precisa só de olhar para a figura, já vê que existe uma configuração sagrada, uma configuração geométrica, três figuras aqui, esta que nós chamamos de uma pipa,
que forma realmente uma pipa, um triângulo, um outro triângulo que forma a estrela de Davi. Enfim, é realmente uma configuração que nos traz um otimismo muito grande do ponto de vista astrológico de inclinações para as pessoas, de modo geral. Uhum. Isso vai fazer com que, especificamente para os brasileiros que estão tendo uma energia na casa 4 do mapa do Brasil, que é a casa da população, do povo, em que, como a gente comentou lá atrás, traria a oportunidade de perceber a força que tem quando unidos. Chegou a hora. Está aí Claro. para ser mostrado. A força que o brasileiro tem quando ele está unido. Não é só numa Copa do Mundo que ele está unido com felicidade, ele está unido também na hora que precisa. E isso faz toda a diferença nas ações cotidianas, no dia a dia e lá na frente, nos outros trânsitos planetários, sobretudo os bons. Porque assim, pessoal, funciona a astrologia. No seu mapa individual também. Puxa, eu estou com dificuldade no meu emprego, eu perdi o emprego, nossa, estou com dificuldade em tal situação, aconteceu. Acontece, nós temos aspectos astrológicos que a gente passa por dificuldade. Como você reage a isso? Você reage e está ganhando um acúmulo de energia que nós chamamos de momentum. Você está acumulando energia, seja qual for a que você definiu para você, e na hora que inverter a energia, na hora que a coisa se tornar positiva, este acúmulo de energia, este momentum que você acumulou, vai se manifestar naquele aspecto astrológico favorável. Se você fez a lição de casa e usou da energia e se concentrou bem, você vai usar ela maravilhosamente bem. Se você não usou bem, se você teve ainda dificuldade, se você teve dúvidas, se você, ok, também, não tem problema, cada um na sua frequência, lá na frente, aquele fluxo positivo que deveria vir para você vai vir, porém um pouco menos. E para o outro, um pouco mais. É assim que é o fluxo planetário. Por isso que você pode refletir, né, como eu sempre falo nas nossas consultas, nos nossos atendimentos, que quando você chega no planeta, corta o cordão umbilical, você inspira pela primeira vez por conta própria, você nasceu, o seu mapa, o seu programa de vida, o seu programa de jornada está dado para você, está aqui, teu software pilota, quando você voltar para cá, a gente vai ver o que você fez com ele e a gente vai ter outras jornadas para você. Isso. Durante essa jornada, o que você estiver fazendo, criando momentum, você está utilizando suas inclinações. E aí a explicação de algumas pessoas que me perguntam sempre: puxa, Bano, por que, que aquele cara nasceu com a BMW e eu nasci com um Fusquinha? Por que, que o cara nasceu em tal situação e outro cara nasceu, né? Programas de jornada, pessoal. Não existe certo ou errado, não existe, né, melhor ou pior. Existe momento de vivência. Então, alguém veio com um dom, um talento absurdo de ser um Steve Jobs ou de ser um Elon Musk, e o outro ser o cara que está construindo a capela da igreja do bairro. E daí? E daí? Cada um com a sua frequência e desenvolvimento. Pode ser que um se atropele e o outro não se atropele dentro desse processo. Isso, astrologicamente falando, é a grande fluxo energético que a gente tem de inclinações. Nessa lua cheia, grande luz dourada para todo mundo. Para todo mundo. Desde o pica das galáxias, do cara que manda no mundo, até o cara mais humilde que está fazendo a limpeza do bueiro de uma rua lotada de coisa no Rio Grande do Sul. Não importa. Todos estamos sob uma vibração de iluminação, de luz dourada, de amplitude de ideias, de conhecimentos e de, eu diria, Carmen, até mais, né? De insights e de sacadas de uma virada de concepção de vida, de conseguir ter aquele estalo, né, de iluminação que às vezes numa varre, sabe, numa situação em que você varre uma guia cheia de lama, vem na sua cabeça algumas ideias, algumas vontades, algumas transformações. Sim. Eu vou aqui abrir uma posição bem interessante, particular, porque eu vivi isso na minha infância. Eu vivi isso na minha infância. Eu tive a oportunidade de varrer lama numa
comunidade, numa região onde nós morávamos quando eu era pequeno e que teve várias enchentes e eu vivi isso. Eu sei muito bem o que é viver essa situação. Por isso que eu tenho aqui uma convicção muito forte das coisas que a gente está colocando e os despertares que surgem de todo esse processo e da união que as pessoas passam. Então, não é alguém que está aqui na cadeirinha aqui falando, porque olha, que a gente está... Não, eu particularmente posso dizer porque eu vivi isso. E hoje, Carmen, eu dou graças a Deus por ter vivido isso. Claro, claro, é tudo aprendizado. Porque a oportunidade de ter tido uma experiência que, lógico, naquele momento, pessoal, tudo que a gente vive na nossa vida, naquele momento, é tudo que a gente não quer. Né? Tudo que a gente não quer. É a energia de Saturno. É igual o personal trainer. Para simplificar, para tornar um pouco mais leve aqui, vamos levar um pouco mais. Você está fazendo ginástica, vem lá aquele chato do personal trainer que você paga para ele ainda. Vem lá e fala, faz 10 abdominal. Naquele momento você quer ver aquele cara longe da sua vida, você fala, o que eu fui fazendo? Ainda pago para esse cara vir aqui me encher. Você não quer nada daquilo. Aí depois de algumas semanas, o cara está atormentando a vida e te forçando, você vai e volta e fala assim, nossa, que maravilha, foi a melhor coisa que aconteceu. Depois, né? Depois que você fez, depois que você passou, depois que você executou, por mais difícil que seja. Então isso é o que a gente tem que, nesse momento, refletir como ser humano e como brasileiro, as situações que nós estamos vivendo. Agora, não pararmos, porque a luta é grande. Sim. Os aspectos que nós estamos vivendo, infelizmente o mapa do Brasil tem aspectos que estão sobre o olho do furacão, em que nós vamos ter, sim, grandes transformações, grandes mudanças por aí, né, a nível social, e que Plutão em Aquário é isso. Plutão em Aquário veio depois de 248 anos para fazer exatamente a mesma oportunidade para que toda a humanidade vivesse esse lado. Então, Carmen, isso posto, eu queria tirar um pouco aqui um parênteses de fazer uma homenagem, né? Porque a Carmen, incansavelmente, eu ia sugerir a você colocar edição número 1254, sei lá quantas, das edições de quando você começou pela primeira vez nas suas transmissões no Instagram e até agora. Eu acho que seria tão legal se nós tivéssemos, sei lá, estamos iniciando a edição 2344, sei lá quantas você está, porque, pessoal, para quem está chegando, a Carmen está no ar diariamente, mais de uma vez, tem a tarde, tem a final da tarde, como agora, e tem algumas outras opções, e parabéns por mais uma oportunidade, por mais um canal de divulgação, né, Carmen? Eu não tive a oportunidade de fazer isso. Eu gostaria que você fizesse um resumo. Bom, o meu resumo é simples. O senhor-chefe, bem-amado Mestre Saint-Germain, não tem corpo físico, né? Então, e a gente está aqui para servir, graças a Deus, enquanto tivermos saúde física, mental e emocional. Não, no começo da pandemia, mais precisamente no dia 27 de março de 2020, ele falou, a partir de amanhã, 28 de março, quero você no ar, ao vivo, todo dia, às 15 horas, rezando, para ninguém ficar em depressão, nem triste, nem nada disso, e para manter a energia da espiritualidade até dezembro de 2021. E às 5 da tarde, quero você no ar, conversando com pessoas que têm a ver com a história da Pax, que informem assuntos ligados à metafísica, à espiritualidade, para as pessoas que estão em casa, quem quiser aprender alguma coisa, conhecer, saber, expandir, questionar, enfim. E a gente começou em 2020. Aí quando chegou 2021, era o meu prazo com ele, né? Quando terminou, minha família ainda falou assim, bom, mas parou, né? Acabou. Eu falei, imagina, acabou. Estou em casa, a pandemia continua. A Pax ainda estava fechada, assim, oficialmente, né? Abrindo raramente pela porta lateral, só para alguns atendimentos específicos, enfim. Falei, não, eu vou continuar. Então, estou aqui, graças ao bom Deus, né? Eu adoro rezar, eu adoro tudo isso. E eu sinto a vibração das pessoas, e eu sinto a energia. Então, até o momento que o senhor-chefe falar que é para a gente continuar, eu estou aqui. Eu acredito que ele não vai falar para eu parar de rezar, você concorda? Porque o mundo está Sim, precisando de sim. consciência e de oração. E a oração realmente muda uma perspectiva de vida. E agora, quando eu pelo menos imaginei que depois da pandemia, nós pudéssemos nos transformar, 8 bilhões de pessoas, em seres humanos muito melhores, né? E aí a gente vê guerras, essas coisas inconcebíveis que estão acontecendo há 2 anos, aquela história lá da Rússia com a Ucrânia, agora essa outra energia, enfim, tanta coisa, sabe? Me entristece muito, né?
E o desequilíbrio ecológico, que a gente tem que estar realmente, nesse momento, aberto a conversar, principalmente os governantes e quem tem o poder da caneta, como eu costumo brincar, mas é a pura verdade. Eu dei aula de inglês em várias empresas, como você sabe, eu dei aula na MTU e na Implaza, a empresa metropolitana de transportes urbanos. E teve um dia que eu estava dando aula na hora do almoço e eles cancelaram a aula, dei 20 minutos de aula, e eu sou assim, eu queria dar a aula inteira, né, 1h30. Porque veio lá uma ordem da prefeitura que eles precisavam fazer um mapa para colocar não sei quantos semáforos na Avenida Pacaembu. Eu falei, mas você não pode esperar até 1h30 da tarde para terminar a aula, para fazer o mapa? Não, tem que ser agora, porque eles querem, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí foi o dia que me explicaram que a Avenida Pacaembu foi construída em cima de um rio. Falei, como assim, em cima de um rio? Isso foi em 82, 83, que eu fiquei sabendo essa história. Aí eu entendi, porque eu estudei na Faculdade de São Luís e depois dei aula na Faculdade de São Luís. Ali na Paulista. E aí eu entendi porque que às vezes o meu Fiat branco engasgava quando alargava a Pacaembu. E teve uma vez que eu perdi o controle, eu fiquei boiando. E eu comecei a rezar que nem uma louca e fui para a calçada e consegui subir numa contramão e fiquei lá parada um tempão, e daí fiz outro caminho, etc. Por isso que quando a gente começou as orações na Pax, e quando chovia, eu falava para as pessoas, não peguem estrada, não sai de casa. E olha, isso há 33 anos atrás que a gente está lá, né? E agora a gente vê toda essa situação. Bom, eu falei um monte de assunto diferente, não sei se era bem isso que você queria, mas eu Sim, fico feliz em compartilhar a energia do plano espiritual, e eu acredito que cada um de nós está aqui por um motivo, e se eu tenho esse canal de comunicação direto, graças a Deus, eu quero mais é compartilhar para que todo mundo saiba qual é o momento real, né? Ah, Silvia, querida, pensei tanto em você hoje de manhã. Beijo grande. Desejo muito sucesso para você, para toda a sua linda família. muito Então, bem. Albano, é isso, mas Legal. eu adorei essa imagem que você colocou do mapa astral desse momento, com Uhum. energias positivas. É. E eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder da mudança, eu acredito no poder da consciência, né? É. E quem tem o poder da caneta, que por gentileza daqui para frente faça um projeto de urbanismo melhor, né? O Bueno é arquiteto, ele trabalhou na prefeitura lá de Tapicerica da Serra, onde ele mora há 42 anos. E, inclusive, eles fizeram um projeto que ganhou prêmio da Alemanha, numa cidade irmã, etc., porque lá é manancial de águas, né, para a cidade de São Paulo. Uhum. Várias empresas que estavam lá tiveram que se retirar para não poluir a água potável que vem para a cidade de São Paulo e para outros lugares. Então, sabe, é um momento de resgatar essa consciência, não só de rezar para fogo, terra, água e éter, mas entender que todo mundo, tudo é interdependente. E se a gente não tem o fluxo da vida e da natureza fluindo de forma saudável e não temos equilíbrio, nós não temos saúde e não temos vida, Exato. né? É isso. Exatamente. Então, eu acho que é muito legal. O dia que você tiver o número, vai ser legal colocar qual é a edição que você está fazendo, porque, pessoal, Não tenho parece que nem ideia, criança, nem então me ideia, veio porque é isso, me todo veio isso. dia. Coisa Não é. de gêmeos, né? Energia de gêmeos, essa coisa do pensamento, das ideias, me veio isso. Eu falei assim, a Carmen deve estar indo da edição lá, Eu vou N anotar, tá bom? Eu vou tentar ver como é que alguém faz isso. edição 2000, sei lá quantas, porque isso mostra para quem está chegando, sobretudo, né, o histórico em que se chega até aqui, né, num trabalho árduo, de realmente de devoção, como você faz, mas com disciplina e com Sim, tenacidade, que foi o propósito da minha conversa aqui, nesse sentido de mostrar aquela história do personal training e tudo mais. claro. Porque, olha só, pessoal, reflete um pouco sobre esse ponto. A internet está aí. O uso da internet se faz através de quem? Do seu livre-arbítrio. Você pode Sim. usar para ficar falando besteira, para ficar fazendo fake news, ou pode usar de uma forma nobre, maravilhosa, como a Carmen vem fazendo na divulgação, na conversa com as pessoas e elevando a vibração. Como tantos outros também Sim, canais claro, muito bons claro. que estão ocorrendo. Mas o que eu quero nisso trazer? Né? É a importância do pensamento, das ideias e da escolha mental para as suas ações. E essa lua cheia, ela está rica destas situações. Então nós temos uma grande oportunidade com esse Plutão que está passando, neste grande aspecto planetário, é de fazer assim, o que eu estou fazendo errado, que eu posso melhorar nas minhas ideias, nos meus pensamentos, para colher
diferente daquilo que eu estou colhendo. Porque se nós estamos colhendo abacaxi, é porque a gente estava plantando abacaxi na mente. E se a gente quer colher pera, a gente tem que mudar as ações, escolher novos pensamentos para que a gente vá colher pera. Sim, Né? claro. O duro e o que o Einstein sempre falou, o maluco do cara é aquele que continua plantando abacaxi e está esperando colher maçã. E não vai acontecer isso nunca. Lógico. Então, este é um momento maravilhoso. No plano mental, nós temos vários corpos. Um dos corpos é o corpo mental, e esse corpo mental está altamente energizado para, primeiro, grandes sacadas, grandes mudanças e de redirecionamento das suas ideias que o Plutão está promovendo. Puxa vida, acho que eu não precisava mais desse tipo de situação. Nossa, essas ideias ficaram ultrapassadas. Nossa, veio o vislumbre de uma coisa totalmente nova que eu nunca tinha parado para pensar. Isso é Plutão atuando. O eixo Gêmeos e Sagitário nos proporciona a olhar o lado cerebral, tanto do lado lógico como do lado mais lúdico, inspirativo e filosófico, onde o Tico e Teco, trabalhando de uma forma nova, coordenada, nos traz grandes sacadas e grandes saídas para novas soluções de problemas velhos. Nós podemos ter os mesmos problemas, problemas antigos, e que podem ter soluções novas. Sim. Isso acontece para a gente individualmente, isso acontece para a gente coletivamente e como sociedade. Será que esta situação toda que aconteceu, por mais difícil que seja, não pode trazer sacadas e saídas criativas e diferentes vindas exatamente do povo? Porque, pessoal, uma grande realidade que o americano nos ensina é de que a gente não pode esperar do povo, a gente não pode esperar do governante nada. A gente aqui tem que arregaçar as mangas e a gente tem que fazer. Né? Para quem conhece um pouco a cultura americana, sabe que o pessoal cuida da sua comunidade, do seu bairro, e vai correr atrás. Gratuitamente. Não tem, inclusive, nenhuma remuneração. Cada bairro e cada rua tem um responsável para ver se a lâmpada quebrou, se tem buraco, se tem alguma coisa que não está certa. E aí eles acionam o governo ou entre eles mesmos fazem um mutirão e não tem nada, é zero de dinheiro, É, ninguém ganha salário. é. E para quem não gosta da comunidade americana e vai para a europeia, não tem problema. Tem um outro exemplo muito legal. A própria Alemanha, o que você tem? Você tem uma furadeira, você tem um depósito no bairro, no condado, que você coloca a sua furadeira lá e deixa. Quem quiser usar, vai lá pegar a furadeira e vai usar. Muito mais fácil você Que ter legal. um espaço. Porque eu vou comprar furadeira, o meu vizinho compra uma furadeira, o outro vizinho também compra uma furadeira, todo mundo tem a mesma furadeira sem necessidade, não tem nem onde guardar. Então Lógico. tem um espaço, como se fosse uma biblioteca, onde as pessoas têm ferramentas, livros, coisas da comunidade que são compartilhadas. Que legal. E olha, estes são alguns exemplos, né, da qual a gente pode usar de insights e de sacadas para grandes mudanças com pequenas atitudes. Né? Pequenas atitudes que geram grandes mudanças. O fato de ter acontecido no sul do Brasil, Carmen, eu como astrólogo, como pesquisador, eu fui atrás porque os astrólogos erraram. Vamos falar a verdade aqui, pessoal. Os astrólogos erraram. Nós temos aqui uma informação super dirigida para Tennessee, para Kentucky, toda aquela região América Central. Não se falava nada do sul do Brasil. E alguma coisa por ter acontecido ali tem algum efeito que aconteceu e que não passou pela visão da comunidade astrológica. Não é o Albano astrólogo só, é da Sim, sim. comunidade astrológica. Se os astrólogos não vieram dar cara para bater, eu estou vindo para dar cara para bater aqui. Por quê? É um estudo. A gente tem que entender e revisar o porquê desses acontecimentos e o que trouxe essa mudança. Bom, nós tivemos uma grande explosão solar, que foi histórica, já era prevista pela NASA, né, em que as marcações dessas explosões foram absurdas. Existe uma outra linha da conspiração, aí, a teoria da conspiração, onde o pessoal viu uma anomalia num satélite, não sei se você viu essa história, em que estava entre o sul da África e a América do Sul. Essa anomalia estava no mar. Ah, E eu vi. só um software que mostrava isso, os outros softwares não, eles disseram que era um problema de software.
foram arrumar, mas continua a anomalia crescendo, e para resumir a história, coincidência ou não, logo depois que essa anomalia estava acontecendo, Cape Town e todo o sul da África do Sul lá teve ventos de 200 quilômetros por hora, Pois é. o mundo lá, vento adoidado, e logo depois nós tivemos aqui no sul do Brasil. Então, algumas anomalias que as inclinações astrológicas podem direcionar para um lado ou para o outro. Isso acontece. Isso acontece. Então, a gente tem aquilo que eu tinha projetado aqui como possibilidades, e até lembrei do Katrina, na situação que aconteceu do Katrina, que era aquela região central, América Sim. Central, houve um New Orleans. deslocamento, porque foi literalmente a mesma coisa. Foi. O que aconteceu do Katrina e toda a situação que aconteceu qual foi a cidade lá? Foi aquela do jazz. New New Orleans. Orleans, New né? Orleans. New Orleans. Isso. E então, agora, o que eu quero trazer com isso? Né? Isso foi um fato, foi um acontecimento. O resultado disso, um povo que tem uma descendência europeia, germânica, que tem essas possibilidades de ensinar muita gente no Brasil várias coisas que estavam, de repente, territorialmente ali, foi exposta. Porque as Sim. pessoas norte, sul, leste, oeste estão vendo, né, o apoio, a organização da comunidade em conseguir fazer espaços para cada cachorrinho com Eu achei sua tão vaiazinha. lindo. Nossa, aquilo foi assim, para os animais, imagina para o ser Para as humano. Então, está pessoas, havendo uma organização maravilhoso. maravilhosa. Eu não quero aqui dividir, mas é uma questão cultural, pessoal, né? Imagine se isso Sim. acontece em outra região do Brasil, com outros É, históricos, com outras situações, ia ser bem diferente. Então, isso claro. mostra, e isso traz um exemplo a ser observado, né? Assim Sim, como nós estamos numa lua cheia de observação, Gêmeos, Sagitário, é verdade. realmente a capacidade de a gente tirar proveito, né, É, de um limão azedo, de um limão é, ruim, fazer uma bela limonada com é tudo verdade. que nós estamos É, vivendo. Então, esse é o lado sagitariano de ser que a gente tem no ascendente para ver o meio copo cheio, né? Então, os sagitarianos de plantão sabem bem do que estou querendo dizer, eu porque acho ótimo. né, é a visão de ver e É, enxergar sempre um caminho, uma saída. Aliás, né, não, Carmen, parabéns para todos os geminianos que estão entrando, porque nós estamos sim, ainda na entrada da energia geminiana. é, Então, todos os geminianos. Taurinos continuam um final super bom de aspectos é, astrológicos por conta do Júpiter, que passou por Touro. Né? Eu acho que verdade. os taurinos, de modo geral, estão fechando um ciclo maravilhoso e está havendo a abertura agora para essa energia geminiana. Quem tem algum ponto em Gêmeos, ascendente, o signo, onde estiver, vão ser 12 meses de muita expansão, de muita positividade no setor do seu mapa astrológico que está lá, É, Gêmeos. é Tá? verdade. Eu queria falar uma coisinha sobre o Katrina, quando houve o furacão lá que terminou, acabou com New Orleans. No dia seguinte, até me arrepia, a Oprah foi para lá, voou no avião dela, junto com os patrocinadores do programa dela na época, que ela fazia um programa diário na parte da tarde, um talk show, e todos eles investiram milhões para reconstruir a cidade. Ela mobilizou construtoras, tudo. É, O presidente, na época, o Mister Bush, só apareceu depois de 3 meses. O que eu quero dizer, eu não quero julgar, não sou ninguém para isso. A gente vê aqui no Brasil todo mundo se mobilizando e quem tem recurso auxiliando. Porque no final, né, Urbano, para que serve o dinheiro? É para exatamente. usar naquilo que precisa. Um Exatamente. monte de milhão, É, meio milhão, um monte é. de... É tudo mesmo, é um Sim, monte sim, de zero sim, atrás de um número. sim. Então, eu fico feliz de ver a atitude de muitas pessoas, não pela doação dos milhões, mas por estarem presentes, por mostrarem que realmente querem fazer algo Uhum. e por reconstruírem, né? Eu estava Perfeito. lendo hoje que eles vão fazer 10 cidades lá para o pessoal desabrigado, porque é muita É, gente, né? é. E ficam várias lições em relação a isso que aconteceu, infelizmente. E o Rio Grande do Sul é um estado riquíssimo, onde o agronegócio é muito forte. Sim, Enfim, e a maior parte das pessoas que vivem lá são estrangeiros, sim. refugiados, entre aspas, mas estrangeiros que vieram pedir acolhida no nosso amado Brasil, o berço do novo milênio. Então, qual é a grande lição, né? Não é uma Uhum. questão de classe social, de consciência, mas eu acredito mesmo que seja o desequilíbrio ecológico
e todo mundo ter consciência de que não dá para construir aonde não dá para construir. E daqui para frente, desejo do fundo do meu coração que todos os países olhem cuidadosamente essa história do urbanismo e comecem a respeitar mais curso de rio, de cachoeira, de tudo. Só para fechar, eu já falei isso várias vezes, para construir Itaipu, eles detonaram, eles explodiram uma cachoeira maior que a Iguaçu, entende? Então, foi quando começou a ter essas coisas todas no sul do Brasil, de tornado e etc. Né? E agora, vamos lá, né? Tem 10 minutos, eu falei maravilha. Uma coisa que eu, como astrólogo, mas também como... Assim, o astrólogo ele está dentro da contextualização das energias do momento e das situações que nós vamos viver. Então, essa lua cheia, gente, do eixo Gêmeos-Sagitário, que traz a oportunidade do pensamento, das ideias, da comunicação, do aprendizado, ele está, para mim, aqui, pessoal, vou falar agora em nome do Albano, está colocando uma oportunidade para cada pessoa ter a chance de primeiro ver o que você faz com os instrumentos de comunicação, seja um Instagram, seja um YouTube, o que você faz com essa ferramenta que você disponibiliza, que você consome e que você disponibiliza, porque você pode estar conversando com alguém, falando ou transmitindo uma besteira qualquer, que não vai levar a nada, uma coisa muito boa, que vai instruir alguém e por aí vai, ou absorver também a cultura, né, o conhecimento e esse conteúdo. Nós temos a chance de estarmos vendo, sendo revelado aquilo que já estávamos prevendo, que iria haver uma abertura absurda da transparência das informações. Gêmeos, Sagitário, esse eixo é muito forte, não só das ideias, dos pensamentos que viriam, né, como insights brotando na nossa cabeça, mas também sobre o que a gente está enxergando na sociedade. E não precisa ninguém dizer para você o que é fake e o que não é fake. Você olha, você bate o olho e você julga. Se você tem dúvidas, você pesquisa um pouco mais, vai um pouco mais a fundo e você vai descobrir, por bom senso, o que é fake e o que não é fake. O que é liberdade e o que estão tentando tirar essa liberdade de vocês. Então, isso é fundamental, essa oportunidade dessa lua cheia também é para revelar feridas e situações que estavam tentando obstruir e dificultar. Você falou uma coisa muito importante, tiveram empresários que doaram tempo, energia e seu helicóptero para ajudar gente com jet ski, cada um com a sua capacidade financeira de ajudar do jeito que deu. Né? E existe um outro lado oposto que estava tentando denegrir isso. Isso foi um absurdo que eu vi. De pessoas tentando criar fake news e criando situações para minimizar a tal situação. Então, isso é muito bom, pessoal, no final da história, para jogar luz, jogar holofote para a sua iluminação, para a sua visão, para o seu discernimento. O único ponto que eu peço para que todos olhem na lua cheia, assim como é uma lua, você olha o céu e ela se revela, ela transmite, imagina aquela luz dourada vindo no seu quintal à noite, ou quem está na praia ou numa montanha sabe muito bem que ilumina tudo, uma lua cheia é de iluminação, é iluminação da nossa mente, da nossa capacidade de perceber as coisas, de termos uma visão mais ampla sobre tudo o que está acontecendo com o povo brasileiro. Então, isto é, em resumo, desculpa estar colocando um pouco mais abrangente esse ponto, mas é a grande oportunidade também, na prática, de cada pessoa ter a oportunidade de se iluminar com as visões, com os conteúdos e com os julgamentos que faz agora, com uma grande força vinda de dentro de um despertar, né? E esse despertar de iluminação, Festival de Azala. Aliás, Caio, eu podia colocar um pouco mais sobre o Festival de Azala para a gente colocar esse ponto que eu acho que é muito importante. O Festival de Azala é celebrado pelo budismo, pela teosofia e por várias escolas iniciáticas. Ele acontece sempre na lua cheia do signo de Gêmeos, que nesse ano caiu em maio, às vezes cai no mês de junho. E o que acontece? É o dia da grande invocação, que é essa oração que nós fazemos em todas as nossas celebrações há 42 anos. É uma oração que foi canalizada pela Alice Bailey, da Teosofia, que está nos livros de toda a irradiação de quem segue a Teosofia. E é a oração mais forte da Fraternidade Branca. É o dia da vitória da humanidade. O Festival da Lua Cheia de Gêmeos é a vitória da humanidade, é a ascensão da humanidade. O que quer dizer ascensão?
é se libertar do ego, personalidade e da mente dividida. A mente dividida é aquela que compara, compete e fica sempre julgando. E nós precisamos retornar ao nosso contexto de aceitação, né, de resignação, de humildade e nos voltar para dentro mesmo, fortalecendo os nossos princípios e preceitos no nosso coração e na nossa fé. Então é um dia muito forte, onde as pessoas que não sabem muito sobre o contexto, pelo menos rezam a grande invocação. São milhões de pessoas que vão estar rezando, ou talvez bilhões, porque o budismo celebra a energia do Vasala, como vários outros grupos, como eu mencionei. E é uma lua fortíssima. E eu acredito que esse ano parece, eu nem vi de novo a informação, né, Albano, mas eu acho que essa lua vai ser também uma super lua, né? Ela vai estar mais perto da Ah, Terra, né? é, 14% mais perto. Então, por isso que já está essa turbulência toda aí, a exato. nível, você vê, teve ondas de 3 metros de altura Sim, em Bertioga ontem, mesmo aqui, né? isso. Então a gente tem que ir E pianinho, né? Não é para o ficar com emocional fica mais ainda aflorado por um lado ou os para o bichos outro. também, né? Porque meus cachorros, vou lhe contar uma Bichos história. também, toda essa energia feminina. Enquanto você estava falando isso, eu estava pegando aqui, eu abri e fui abrir a página para dar uma olhada em qual página eu ia comentar sobre algo que eu ia falar sobre exatamente isso que você estava dizendo, e caiu na página 126, tá, pessoal? Página 126 que começa com o Rosário da Abundância Divina. Ai, que Sugiro, ótimo! sugiro a todos que peguem, exatamente, caiu nessa página 126, Que Rosário da legal. Abundância Divina, e que foi transmitido pelo San Germain para Carmen, que foi começa já a história da canalização, é fantástica, depois vocês vejam, a Carmen tem um canal, tem um trecho, né, Carmen, falando exatamente como é isso, está lá com papel de Papel guardanapo e de escrevendo como... guardanapo em Beverly Hills. Ele me Mas eu, acordou no meio da noite. só para vocês, pessoal, terem um gostinho, a canalização começa, eu vou dar só as 3 primeiras linhas. Amados filhos, a abundância é o resultado da atitude interna natural de abertura, sem pré-julgamentos ou conceitos pré-estabelecidos. E aí segue adiante. Então, prestem bem atenção. Ficou aqui, para mim caiu aqui, eu estou arrepiado aqui até agora. E fica aqui a mensagem, né? É. Não, e Rosário da lua cheia abundância é lua de de abundância, é abundância. lua de manifestação. Exatamente. Então, Né? esses aspectos, eu vou colocar de novo a mandala, pessoal, para quem não viu, essa é a mandala da lua cheia, onde nós temos aqui o lado Sol, Vênus, Júpiter de um lado, e do outro lado a lua no signo de Sagitário, e depois os coadjuvantes importantes, o Plutão aqui, né, e depois Saturno aqui em Peixes. Tá? Marte, dessa vez, está um pouco fora aqui das ações, quem está e o Quiron, que estão juntos aqui, mas quem estão fazendo essa força energética são planetas de muito peso, Plutão, Saturno, e nós temos o eixo Sol e Lua, né, onde Sol, Vênus e Júpiter estão unidos em Gêmeos. Isso traz um poder mental muito grande. Usem, abusem, utilizem o máximo que puder dessa força mental para discernimento, para ideias, para criatividade, para buscar soluções criativas e fazer com que a gente possa, se quiser plantar banana, pensar em banana. Se a gente quer plantar melancia, pensar em melancia e não fazer diferente, porque a gente está tentando plantar melancia enquanto a gente está pensando abacaxi. Então, essa brincadeira, essa simplificação fica aqui como uma mensagem, porque não é só eu falando, eu também vivo isso, né? Eu também vivo essa situação. Então, uma das coisas, Carmen, que eu passei recentemente nessa questão da saúde foi exatamente o alimentar-se. Eu fiquei 8, 10 dias numa alimentação quase que regime de Saint-Germain, que foi fantástico. Que foi, só faltou o mel. Limpeza. É a Foi a limpeza para a lua limpeza cheia. natural, um processo natural, mas que serviu para deixar a serpentina zerada, para deixar tudo zerado. Aqui Que assim foi um bom. negócio assim fantástico. Então, às vezes a gente tem uma situação difícil, passa por ela, mas também a gente tem a oportunidade de tirar melhor proveito da situação, né? Então, para quem está curioso aí, eu tive uma questão de, como chama mesmo? O bichinho lá que me Dengue. mordeu, a dengue. Dengue. A dengue, a dengue me deixou numa situação horrível, bem ruim mesmo, mas eu também tive a chance de me reestruturar, regenerar aqui meu corpo. Fiquei
sem ter pedido para o Saint-Germain, eu consegui fazer a dieta do Saint-Germain, que foi absolutamente fantástico. Senti uma É, diferença incrível depois, incrível. é, Né? Então, tá aí, né? As situações que eu brinco aqui, né, pessoal? Quando você olhar que o seu tanque de gasolina apareceu o sinal vermelho que você tem que parar para botar gasolina, não fique chateado. Agradeça o sinal do tanque de gasolina que está falando para você, porque senão você vai ficar sem gasolina na rua. Oh, que bom, agradeço você ter me dado sinal, para, coloca gasolina. é Então, verdade. coisas ruins da vida, elas são sinais para nos mostrar direcionamentos É, e novas situações. Lua cheia fantástico, como você falou, de iluminação, Rosário da Abundância Divina, pessoal. Vamos rezar bastante claro. e é isso, Carmen. Legal. Você tem 3 minutos, a sua mensagem final. Legal. Então, pessoal, que a gente possa usar do canal de todas as comunicações, não só as nossas comunicações verbais, mas as nossas comunicações telepáticas, nossas comunicações com o plano superior, em levar o máximo possível dessa conexão com aquilo que nós desejamos, tanto para nós como para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. A Carmen sempre fala uma coisa muito legal, que espiritualidade não é algo que você faz aqui ou ali, é 24 horas, é todos os momentos. Às vezes você está no chuveiro e você está conversando com Deus, você está mandando mensagem, ou está em gratidão com qualquer coisa que esteja acontecendo. E este momento de estar em gratidão com cada segundo, com cada situação, por mais difícil que seja, é a grande diferença, é a grande saída que a gente vai ter através dessa lua maravilhosa de Sagitário, Gêmeos, e aproveitem no seu mapa astrológico e desfrutem desse ponto do mapa para essas novas oportunidades. E, Carmen, super agradeço por a gente estar sempre juntos aqui, firme e forte, e vamos que Amém. vamos. Vamos embora. Obrigada, Albano. Ótima semana. Beijo para você, para Luciana, para o Bali, o seu gato. Obrigado. Para o Eric, o seu filho, para suas bromélias. Estarão E indo feliz logo, lua cheia. os dois, já logo logo os dois estarão em Atlanta fazendo a visita para Para Lisa, Dani. a Dani e para Dona Diva, que vai fazer 90 anos agora, geminiana. Ai, que legal. Então os dois É, estarão indo para lá visitar a avó e a mãe. que delícia, legal. Boa viagem para eles. Beijo grande. Obrigada, Beijo, Albano. Gratidão. tchau, Namastê, aloha. família Pax. Aloha.